Olá, FC04! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam animados, né, para o nosso conteúdo de hoje. Estou muito feliz com a interação, né, de vocês no nosso conteúdo passado, que foi ao vivo, eu adorei. Matamos um pouquinho da saudade, né, isso? E estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos conteúdos, né, isso? Gente, hoje nós iremos falar sobre um tema super gostoso, que eu adoro falar, né? Que é um tema que é muito novo ainda aí para a ciência e para o mundo, né? Que é o autismo. Então, que vocês abram aí o material de vocês. É o livro de saúde e seus cuidados, certo? O capítulo 3, a página 20 a 21. Nós iremos conhecer esse mundo sobre o autismo, né? A gente vai conhecer um pouco mais das características de uma criança autista. Então, para isso, para ser mais facilitado ainda o conhecimento de vocês, eu preciso que vocês dêem uma pausa nesse vídeo, nesse exato momento, certo? Para fazer aquela leitura prévia, né? Que vocês sabem que eu sempre peço isso para vocês lerem o material antes, para quando eu começar a falar aqui, se tornar uma coisa mais fácil e mais tranquilo no decorrer do nosso conteúdo, ok? Posso contar com vocês? Então, pausem aí, né? Quem ainda não leu e quem leu, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso material de hoje. Gente, queria que vocês puxassem aí da cabecinha de vocês, né? O que a gente aprendeu no conteúdo passado, né? Vocês lembram que a gente falou sobre os cuidados à saúde da terceira idade? A gente falou o quanto é importante o idoso ativo, né? O quanto é importante nós mudarmos nossos hábitos de vida hoje para quando chegar à terceira idade a gente colher tudo aquilo que a gente plantou. Então, a gente falou sobre a questão da prevalência, né, dos idosos em 2060, que vai aumentar aí estatisticamente, né, pelo IBGE. Nós temos esses dados aí super importantes que aumenta a estatística de vida dos idosos aqui no nosso país, né? Então, cada vez mais os idosos estão vivendo mais, né? E aí, cada vez mais, a profissão de vocês estão sendo valorizada. Porque, como eu disse no conteúdo anterior, é a profissão do futuro, porque as pessoas estão envelhecendo mais e, consequentemente, irão precisar de alguém para auxiliar na velhice, não é isso? E aí, hoje, queridos, né, e amados alunos, nós iremos aprender sobre o que é o autismo, certo? Como identificar e cuidar de uma criança autista, os cuidados que o cuidador deve ter com as pessoas que sofrem com esse transtorno. Então, nós iremos aprender muita coisa sobre esse mundo aí colorido, né, e de encaixe sobre o autismo. Então, eu já começo, né, fazendo aquela perguntinha para vocês começarem a colocar a cabecinha para pensar. Se vocês sabem ou conhecem alguém, né, com esse transtorno, com o TEA. Vocês conhecem alguém? A gente chama TEA porque é transtorno do espectro autista, certo? Então, a maioria das vezes, entre profissionais de saúde, a gente não fala só autista ou autismo, a gente chama TEA, né, a criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem alguém, se vocês conhecem alguma criança com esse transtorno, se já ouviram falar sobre isso. E aí, eu queria ouvir de vocês. Gente, vamos interagir lá no grupo do WhatsApp. Assim que terminar de vocês assistirem esse conteúdo, vão lá e comenta se você conhece, como é a rotina dessa pessoa, como é o desenvolvimento, como é que a família consegue lidar. Então, vamos interagir lá no grupo. Estou esperando vocês lá, tá certo? E aí, minha gente, hoje em dia está sendo muito mais fácil ser diagnosticado precocemente as crianças com autismo, né? Antigamente existia uma dificuldade maior sobre esse diagnóstico precoce, né, que dificultava todo um processo aí, né, de atendimento, de desenvolvimento dessas crianças. Hoje em dia,
as crianças estão tendo esse diagnóstico precoce, estão tendo esse acolhimento, né, para que eles venham se desenvolver cada vez melhor, cada vez mais interagindo com a sociedade, incluindo, né, na sociedade. Que antigamente qualquer problema psicológico, psiquiatra era considerado doido. Tudo era doido. Se você era esquizofrênico, você era doido. Se você era bipolar, você era doido. Se você tinha autismo, você era doido. Era considerado como doido. E hoje não, né? Hoje, graças à ciência, nós temos aí as nomenclaturas para cada patologia, né? Para cada transtorno desse existe seu tratamento ideal, existe seu acompanhamento ideal aí para que essa pessoa ela não sofra não sofra além do que eles já podem sofrer. Não sofra o preconceito, não sofra com medicamentos errados ou com tratamento errado, certo? Então, nós temos aí um conceitozinho sobre o autismo, que o autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, como eu falei para vocês, o TEA, né? É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento geral, certo? Geralmente diagnosticada entre 2 a 3 anos de idade. Tem crianças que é diagnosticada até bem mais, com mais idade aí, com 5, 7 anos, né? Gente, como vocês puderam observar aqui, o autismo, né, ele é uma síndrome que ela mexe com a comunicação, com a socialização e com o comportamento do indivíduo, certo? Trazendo aí prejuízo nesses pontos que eu acabei de citar. A criança ela tem dificuldade na sua comunicação, seja visual, ou seja no diálogo mesmo, né? A criança tem a dificuldade de socializar com outras crianças, até com os próprios familiares, certo? E o comportamento dessa criança ela é um pouco diferente das crianças tradicionais, né? Do comportamento típico das crianças. Por isso que o diagnóstico das crianças, o diagnóstico mais preciso é a partir dos seus 2, 3 anos, que é quando a criança ela começa a desenvolver a sua personalidade, que é para seguir, né, aquele comportamento igual às outras crianças, e é perceptível quando a criança ela já começa a reagir com comportamentos diferenciados de uma criança saudável, né, uma criança que não sofre com o TEA, não tem o TEA. Então, aí eu trouxe uma imagem para vocês de uma mãe com seus 3 filhinhos. E aí nós temos, o autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo, com jeito único de ser, né? Então, a gente sabe que todo mundo é diferente. Todo mundo tem a sua personalidade e as suas características diferentes. Então, tem pessoas que quando está nervosa, mexe no cabelo, rói a unha, mexe a perna, faz algum movimento, né, estrala o dedo, alguma coisa para extravasar aquele nervosismo ou aquele estresse, não é isso? A criança, o autista, não só a criança, mas o autista, ele tem essa forma também de expressar quando ele está estressado, quando ele está ansioso, quando tem algo, né, irritando ele. Ele consegue expressar de forma diferente. E essa forma diferente dele expressar é que as pessoas não conseguem compreender. E aí hoje eu estou aqui para ensinar vocês a quebrar esse muro que as pessoas têm na visão que o autista ele tem que ser totalmente igual a uma criança normal. Ele precisa se adaptar a uma convivência normal. E aí eu vou falar, no decorrer aqui desse conteúdo, que a gente não pode ter essa visão que toda criança tem que seguir tudo igualzinho no desenvolvimento infantil. Não. Né? A gente tem que respeitar e tem que incentivar e estimular essa criança a ter esse desenvolvimento cada vez melhor, mas respeitando, lógico, o seu limite, né? Respeitando aí tudo que essa criança tem para nos mostrar, certo? Sintomas e características do autismo. Então, ele tem dificuldade na interação social, prejuízo na comunicação e alterações comportamentais, como eu falei para vocês. E aí a dificuldade na interação social, como contato visual, expressão facial, gestos, dificuldade em fazer amigos, dificuldade em expressar emoções, é típico de uma criança autista, certo? Então, eles
Professora, toda criança autista, ele é surdo e mudo? Não, certo? Ele não é surdo, ele não é mudo. Ele tem dificuldade na sua expressão. É tanto que com o tempo ele consegue falar, ele consegue expressar melhor um pouco seus sentimentos. Mas inicialmente ele tem essa dificuldade grande, certo? De expressar e de falar. Prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. Uso repetitivo da linguagem. Então, eles podem usar uma palavra para tudo, e aí é onde entra o educador para ensinar. O educador que eu falo é vocês cuidadores, é os familiares, é quem está no convívio com essa criança, né? De ensinar, de sempre mostrar as coisas e dar nome às coisas para ele ir assimilando, né? E alterações comportamentais é como a criança não sabe brincar de faz de conta, padrões repetitivos de comportamento. Então, tem crianças que movimentam muito a mão, pula, né, bate a cabeça, fica batendo a cabeça na parede ou no chão. É uma forma dele extravasar, certo? Então, isso não é, é um doido. Não é que seja doido, é a forma que ele tem de extravasar, que ele tem de demonstrar que algo está irritando ele dessa forma, certo? Tem muitas manias, apresenta intenso interesse por algo específico. Coisas que para uma criança normal não faz muito, não tem muita atenção, não prende muita atenção dele. Já com a criança autista já aprende sim, principalmente coisas circulares. Eles adoram estar sempre aí observando coisas circulares, né? E alguns sinais que tem aqui nessa imagem, né? Brinca ou usa brinquedos de forma incomum. Tem muitas famílias que acham que a criança ela não gosta de brincar ou ela não sabe brincar, né? Por quê? Porque ela brinca de forma incomum. E aí as pessoas têm esse preconceito de dizer, fulano não sabe brincar, não gosta de brincar. Ele sabe brincar, ele gosta de brincar, mas do jeito dele, certo? Por isso que a gente precisa respeitar aí esse autista, porque ele sabe brincar. Não é que ele pegou várias pecinhas de montar, que é obrigado a ele brincar montando as pecinhas, né? Ele pode brincar de outra forma, que eu vou até indicar para vocês alguns vídeos no YouTube que fala bastante sobre isso, certo? E aí nós temos dificuldade de se relacionar com outras crianças da mesma idade, eles ficam mais isoladinhos. Então, na escola, observa muito isso, né? Que num grupo onde tem várias crianças interagindo, ele prefere brincar sozinho, prefere ficar mais afastado. Hiperatividade e muita passividade, então pode acontecer de ser uma criança hiperativa, uma criança que está sempre se movimentando, sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo ou mais, ou pode acontecer de ser aquela criança mais passiva, aquela criança mais calminha, aquela criança que é mais tranquila, real e oficial, certo? Sensibilidade a alguns sons, então os sentidos da criança autista é bem mais desacerbado, então a visão, às vezes a luz incomoda muito, o barulho às vezes incomoda muito, então os sentidos da criança autista é muito mais desacerbado, então qualquer coisa pode irritar sim, e aí a gente precisa ter toda uma sensibilidade com essa criança para a gente perceber o que é que está irritando ela, que não é fácil, não é como uma criança normal, né? Uma criança saudável, ela chega e diz, eu tô com baixa mais um pouco essa televisão, tá me incomodando. Não, ele não vai chegar dizendo dessa forma, ele vai chegar, ele vai expressar isso, seja com choro, seja com grito, seja com batendo a cabeça, seja fazendo algum movimento ou alguma mania diferente aí do normal, certo? Choro ou risadas inapropriadas acontece. Eu tenho uma amiga bem próxima que ela tem um filho que é autista e ela posta vários vídeos deles na rede social, né? Que ela tem uma página no Instagram que conta o dia a dia deles dois, né? Da mãe, porque a mãe autista ela passa por muitos processos também, né? E da criança autista. E ela postou recentemente um vídeo do filho dela brincando com um cachorro e ele dá muitas risadas assim. Muito, assim, inesperada, né? Ele brinca com o cachorro, ele bota a mão na boca do cachorro, ele puxa a língua do cachorro e ele é quem se acaba de rir. O cachorro não faz nada, o cachorro é um amor, né? E ele faz tudo que ele quer com o cachorro e o cachorro
fica lá parado e ele se acabando de rir de uma coisa que para muitas crianças não tem graça, né? Então essas risadas inapropriadas é bem comum e o choro também é bem comum. Eles se apegam a objetos diferentes, uma coisa que para muitos não tem muito valor ou interesse, para eles já tem um lado mais afetivo, eles têm esse apego. Fala com dificuldade ou tem ausência de fala. Como eu falei para vocês, não são surdos nem mudos, mas tem essa dificuldade aí de expressar. E eles também têm a falta da consciência de perigo. Por isso é muito importante a gente estar atentos com o autista em questões de estar próximo da cozinha, em sair para a rua, porque eles têm essa ausência aí de perigo, sim. Então, eles podem passar em frente a um carro, eles podem brincar com fogo achando que aquilo não é perigoso e etc. O comportamento que pode ajudar na identificação de uma criança autista, né? Como é que eu posso identificar que essa criança ela é autista? Não responde quando é chamada pelo seu nome. Então, não é que a criança é surda, como eu estou sempre repetindo isso para vocês, é que ela não responde. Tá lá brincando Júlia com seus brinquedinhos no chão e você morre de chamar. Júlia, Júlia, Júlia. Ela sabe que o nome dela é Júlia, mas ela não vai responder. Por algum interesse, por alguma... como eu falei para vocês, como eles têm esse prejuízo aí na interação, então passa despercebido. Na presença de outras crianças, se isola, evita contato físico, esse negócio de muito abraço, muito beijo. Tem crianças que gostam, tem crianças que não gostam. Como eu falei para vocês, o autismo ele não é uma receita de bolo, não é todos são iguais, não são, certo? Cada um vem com a sua característica, a sua personalidade diferente. Então, não tem como a gente dizer que todos são assim, porém, muitos têm uns traços bem parecidos, certo? São hiperativos ou não, como eu falei para vocês. Usa pessoas como ferramenta, quando eles querem alguma coisa, eles pegam vocês e levam até aquele determinado lugar que eles querem ir ou coisa que eles querem pegar. Usa brinquedos de forma diferente e apresenta sensibilidade alterada, como eu falei, os sentidos são alterados, por isso que muitas crianças têm vontade de tudo que pega colocar na boca, né? Porque o tato, o olfato é muito apurado. Apresenta sensibilidade, dificuldade para se alimentar, são muito seletivos com o alimento. Então, precisa se manter uma rotina saudável com essa criança, porque criança autista, eles têm muito apego à rotina. Quebra da sua rotina é como uma coisa assim tremenda, extrema. Para ele é muito difícil quando se quebra a rotina. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ofertando o melhor, né, em hábitos saudáveis para essa criança, porque se ele for acostumado de uma forma de coisas que não são tão saudáveis, essa modificação para hábitos saudáveis é muito difícil. É complicado eles aceitarem o novo. Então, a quebra de rotina é bem difícil para uma criança autista, por isso que devemos manter uma rotina saudável para os mesmos, certo? Aguardar, observar e ouvir tudo que a criança tem para se manifestar, que são os cuidados especiais que a gente precisa ter, né? Não atuar de forma diretiva ou controladora, fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação, usar linguagens compatíveis com a possibilidade de compreensão, interpretar atos, não dar automaticamente as coisas para as crianças, conhecer as capacidades comunicativas, certo? Garantir a proximidade física e o contato, dar nome às coisas, criar pequenos problemas, isso é muito tranquilo, isso é muito importante e fácil da gente colocar na rotina de uma criança. Como, por exemplo, ele gosta de tomar água no copo dele. Então, sempre que ele for tomar água, que ele pedir a água, que tiver com sede, você sempre dá o nome ao copo. Então, olha, que é o seu copo com a sua água, a água que tem aqui dentro, o seu copo, pode tomar. Né? Então, sempre fazer isso. Aqui é sua caneta de pintar, azul, a caneta é de pintar. Então, sempre dá nome às coisas, para ele ir assimilando aquilo, certo? É extremamente desgastante, mas a criança ela precisa ser estimulada, ela precisa estar sempre ali aprendendo e conhecendo tudo da forma correta que tem que ser, certo? Criar esses pequenos problemas, como, por exemplo, ele sabe que para tomar banho ele precisa pegar a toalha dele. Então, fazer com que ele procure a toalha. Vamos tomar banho, cadê sua toalha?
Vá procurar sua toalha. E aí ele vai procurar pela casa a toalha, ou se não a sandália, sabe que para sair precisa calçar sandália ou tênis. Cadê sua sandália? Cadê seu calçado? E aí ele vai ter que procurar. Então, são pequenas coisas que a gente precisa fazer com que ele raciocine, né? Que ele use aí a cabecinha, pense ainda mais. Então, essa minha amiga, ela fez um negócio bem legal, porque ela dizia que sofria muito porque ele chorava demais e ela não sabia o porquê, né, que ele chorava tanto quando ele queria algo. Né? Ele queria uma coisa, ela passava o dia todinho para adivinhar o que é que ele queria. E aí ela fez um portfólio, ela pegou uma pasta e encheu essa pasta de figuras, essas pastas catálogos, encheu de figuras de tudo que ele gosta. Foto dos familiares, do pai, da mãe, ou do avô, das tias, das primas. Botou tudo que ele gosta de fazer. E aí, quando ele está estressado, quando ele começa a chorar, ela pega lá, né, a pasta e vai mostrar o que ele quer. E ele aponta para o que ele quer. Então, às vezes, ele está chorando porque ele quer ir no parquinho. Aí ele vai e aponta a imagem do parquinho. Às vezes, ele está chorando porque ele quer assistir tal desenho. Ele vai e aponta para o tal desenho. Então, facilita a comunicação entre ela e ele, né? E é menos estresse, tanto para a criança como para a pessoa também que está com ela. Certo? Atitudes que devem ser evitadas. Isso é muito importante, né? Testar a capacidade de perguntas e ordens. Isso é muito chato. Se para a gente imagine para uma criança, certo? Tomar sistematicamente a iniciativa de tudo. Tudo que a criança vai fazer, você toma à frente. Isso é errado. Dirigir a ação à criança, falar no lugar da criança. Quando alguém pergunta, como é seu nome? E aí a mãe já responde pelo filho, é Eduardo. Espere a criança responder. Se ela não responder, você vai incentivar ele a falar. Bora, meu filho, tá perguntando seu nome. Diga que seu nome é Eduardo. Aí é diferente, porque você está incentivando a seu filho falar, a pessoa cuidada a falar. E não você falar automaticamente por ele. Certo? Conversar em excesso. Se você conversa em excesso, não ajuda em nada. A criança ela não absorve aquilo com melhor facilidade, certo? Nosso próximo conteúdo, queridos, nós iremos falar sobre esquizofrenia. Um tema também bem interessante aí, né, da área da psicologia, da psiquiatria, né? Então, vocês já podem dar uma leitura prévia aí no material, para que o nosso próximo encontro vocês consigam aí desfrutar ainda mais desse conteúdo. Ok. Deixo uma frase para vocês, né? Nessa segunda-feira maravilhosa. Nem todo dia é bom, certo? Mas existe algo bom todos os dias. Basta a gente ter essa conexão com nós mesmos, né? Basta a gente ter uma conexão com a fé, não importa em quê, o que importa é a fé, né? E a gente pensar positivo em tudo. Então, é essa minha frase para vocês, que nem todo dia é bom, mas acontece algo, especialmente naquele dia, para melhorar ainda mais aquilo que não foi tão legal. Certo? Queridos, vocês sabem, né, aqueles lembretes de sempre. Nós estamos sempre buscando o melhor para vocês, para ofertar sempre o melhor, seja o conteúdo, seja trazer esse conteúdo para vocês no conforto, na segurança de vocês. Vocês sabem que a gente está adaptando a essas aulas ao vivo, para que a gente mantenha esse contato. Eu adorei a presença de Luana, que eu estava sentindo falta no grupo, né, Luana Barbosa? A presença de Wilton, a presença de todos vocês. É essencial a gente estar aí junto e estar buscando, interagindo, certo? Fiquem atentos no grupo do WhatsApp. Vocês sabem que eu estou lá disponível no horário da aula de vocês. Vocês sabem que as meninas do CRA também estão lá para passar todas as informações que vocês precisam. Não deixem para responder as atividades no último momento, minha gente. Me ajude. Vou fazer igual a Dagô, me ajudem. Vamos lá, vamos responder, né? Vamos interagir. Vocês sabem que essas atividades valem nota para vocês e vale a frequência de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos continuar, bola para frente, que eu tô positiva que tudo isso está mais perto de acabar do que a gente possa imaginar, certo? Super beijo, um abraço bem carinhoso e até o nosso próximo encontro.